Na entrevista de hoje, contamos com a presença do advogado e jornalista Dr. Paulo Henrique Silva, especialista em direito previdenciário e eleitoral. Conversaremos hoje sobre as mudanças no Código Eleitoral. Com o advento da Lei número 13.165 de 2015, conhecida como Reforma Eleitoral de 2015, ocorreram importantes alterações nas regras das eleições para o ano de 2016. E quem vai falar sobre essas alterações da Lei Eleitoral é o Dr. Paulo Henrique Silva. Doutor, é um prazer estar recebendo o senhor mais uma vez aqui no nosso canal Debate Jurídico, agora para falarmos a respeito dessas reformas eleitorais. O prazer é meu, Reginaldo. É uma matéria que eu sou apaixonado de direito eleitoral, é uma matéria que eu trabalho até pela minha profissão de jornalista há 10 anos, me fez com que eu me apaixonasse por essa matéria e, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre direito eleitoral. E é um tema que está muito atuante, estamos em um ano que vai acontecer as eleições, há muitas dúvidas, divergências a respeito das novas regras, principalmente sobre propaganda eleitoral antecipada ou aquela pré-campanha que se fazia. Houve essas mudanças, ficou melhor, ficou pior? Como é que é a sua visão? As mudanças foram significativas para a sociedade e principalmente para a classe política. Quer um exemplo? As eleições de 90 dias não existem mais, as convenções partidárias que se davam há 6 meses antes do pleito, as filiações, tudo houve alteração. E o principal, o clamor da sociedade foi atendido pelo Congresso Nacional. Hoje, atualmente, empresas jurídicas não podem mais contribuir e nem financiar a campanha política. Agora, com essas novas regras, a questão até do visual também, a questão da sonorização, tempo de rádio, tempo de televisão, tudo isso sofreu alterações. Grande exemplo é a questão da propaganda em bens particulares, que também traz novidades. A novidade é interessante. Toda e qualquer propaganda particular será de forma espontânea. Antigamente, as pessoas tinham um muro e queriam vender. Falavam assim, eu vendo isso aqui para um determinado candidato e tem que pagar um valor. Ou a pessoa tem que assinar uma declaração constando que é gratuito, ou o próprio candidato vai ter problema na justiça eleitoral. E a novidade, ela se dá também pelos valores de limitações materiais. Vamos elencar cada um? Adesivo, papel, não deve ultrapassar 1 metro quadrado. Isso aí é interesse mais da parte dos publicitários que cuidam do marketing do candidato. Nos veículos, o limite dos adesivos também não pode passar de 50 por 40, por lateral, sendo permitido no vidro traseiro o adesivo integral, aquele perfurado, para não prejudicar a questão da relação do CONTRAN e nem do DENATRAN. Desde que seja, como eu expliquei, microperfurado. É proibido propaganda por meio de pintura em muros, como em outdoor, sendo caracterizada como propaganda irregular e é passível de multa de 5 a 15 mil reais. Agora, sobre a questão da publicidade, a questão do som, essa regulamentação traz um benefício tanto para a sociedade e também para o candidato, que é por causa da questão de tempo, porque antes era 90 dias, hoje são apenas 45 dias. Você está coberto de razão, e isso vale ressaltar que a classe política que está com mandato, que exerce o poder, tem até uma preferência aos demais candidatos. Quer ver um exemplo? Você pega um candidato majoritário que é reconhecido a nível estadual, ele não vai conseguir em 45 dias percorrer esses 52 municípios do estado. Naturalmente, aquele candidato que está pleiteando esse cargo pela primeira vez vai ter dificuldade para projetar o seu nome, para contratar a equipe, para levar o seu nome nesses 52 municípios que compõem o estado de Rondônia. Essa nova lei eleitoral, como o senhor citou antes, que vai abrir essas brechas para que quem está iniciando na carreira política, porque antes ele não podia dizer que era candidato ou que era pré-candidato, porque hoje ela diz que você não pode pedir o voto, mas você pode se manifestar que você é um pré-candidato, que você vai concorrer nas próximas eleições, que neste caso é o ano de 2006, estamos nas eleições municipais. Esse é um fator preponderante. A mudança é radical. Antigamente, quando a pessoa falava assim, eu sou um pré-candidato, ele já estava recebendo até um processo perante o TRE local. Hoje, mudou significativamente. Quer ver? O candidato hoje pode expressar pelas redes sociais, pode falar em meios de comunicação, impresso, televisivo, online, para falar que ele é um pré-candidato e mais, contar os detalhes que potencializam a sua possível candidatura.
O candidato, ele pode falar que ele desenvolveu diversos trabalhos na cidade, foi líder religioso, líder político, trabalhou com projetos sociais, com uma única exceção. E isso não mudou, nem na lei anterior e nem com a reforma. Se o candidato pedir voto antes das convenções, ele vai responder um processo perante a Justiça Eleitoral e pode perder o seu registro de candidatura, fazendo com que ele não participe do processo eleitoral de 2016. Para trazermos maior clareza a respeito desse critério de pedir voto, ser pré-candidato e pedir voto, qual é a diferença? O pré-candidato, ele vai participar de uma convenção partidária feita pelo partido no qual ele é filiado, para ali ser aprovado em convenção o nome dele para a candidatura, seja ela para vereador ou para prefeito do seu município. Essa convenção, até a convenção, qualquer candidato não pode falar que já é candidato, ele é um pré-candidato. Passou a convenção, o período do prazo de vacância da Justiça Eleitoral regulamentada pelo TSE, esse pré-candidato passa a ser candidato. E aí ele pode percorrer nesses 45 dias a cidade onde ele mora, conversando com a sociedade civil, com a sociedade organizada, falando, discutindo por que ele quer ser o candidato e por que ele merecia estar na Câmara Municipal ou num paço do município, que aqui no nosso município de Cacoal é o Palácio do Café. Nas regras anteriores, o político não podia participar de algumas ações públicas, em falar ou estar próximo. Com essa nova lei eleitoral, ele pode estar participando desses eventos públicos? Bem, essa regra não foi totalmente modificada, mas é melhor aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Se um político que já tem mandato, normal, vou dar um exemplo, um político já é um vereador, e está nesse período de convenção partidária e uma eleição que se sucede, para que ele vai ficar próximo de uma obra pública, de uma inauguração, se não tem necessidade? Ali, normalmente quem vai estar presente são os poderes constituídos e as pessoas que têm o seu convívio e contato com a classe política local. Ali ele não vai conseguir voto, ele vai conseguir sim responder por um possível processo ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral ou por algum outro candidato que se sinta ofendido e até lesado pela desigualdade. Um fator que ajuda muito o candidato no período de campanha é a publicidade do seu nome, do seu número, para angariar os votos. Houve alteração nessa nova reforma eleitoral? Houve algumas alterações, Reginaldo, e é bom a gente pontuar. A transmissão da propaganda eleitoral continua gratuita, ela é assegurada aos municípios, desde que tenham rádio e televisão geradora do serviço de radiodifusão. No jornal impresso, pode ser permitido a circulação também daqueles famosos santinhos, desde que com a especificação correta. E o que é o mais importante sobre isso, a igualdade que prevalece, a isonomia que prevalece na eleição municipal é conforme o que está representado no Congresso Nacional. Cada partido vai ser representado, um exemplo claro, para ter tempo e espaço de televisão, tem que ter representatividade no Congresso Nacional. E, salvo engano, na Câmara são 9 deputados federais por partido. Doutor Paulo, um tema que está muito atual e eu acredito que tenha beneficiado e muito aqueles que perderam o prazo é a questão das mudanças de partido, essa brecha que foram criados e que antes também tinha a questão do tempo, de 1 ano de filiação antes do pleito eleitoral e agora nessa nova reforma caiu para 6 meses. Com essa nova lei, o político que detém o mandato, ele pode migrar para outro partido sem perder o mandato. É a famosa janela, o vácuo que o Congresso Nacional proporcionou com essa mudança. Antigamente, e com a lei que preconiza pela lei eleitoral, o candidato ele poderia sair do partido cumprindo algumas hipóteses. Vamos analisar cada uma? A mudança substancial ou desvio do programa partidário, a grave discriminação político-pessoal e a mudança de partido efetuada durante o prazo de 30 dias que antecede a filiação exigida em lei, que hoje é de 6 meses, majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Como essa questão dessas mudanças partidárias, toda essa janela que se abriu, que oportuniza para que aquelas pessoas, né, que queiram estar concorrendo a um cargo público, seja o vereador que queira ser candidato a prefeito, ou ele quer mudar de partido. Aqui em Cacoal,
a gente observa essa mobilização geral, houve mudanças, quem não esperava, tem umas surpresas que acontecem com essas mudanças partidárias. Sim, aqui em Cacoal, a nossa cidade, por ser uma cidade politizada, temos grandes exemplos a citar e até a nível de Estado. Quer ver? Analise a Assembleia Legislativa, como ela foi composta durante a eleição de 2014 e como ela está sendo composta agora pela eleição municipal. O próprio presidente da Assembleia Legislativa deixou o seu partido e migrou para o partido no qual o governador atual é filiado. Se explicar o motivo é impossível. Se é uma possível parceria para umas outras eleições de 2018, eu não estou aqui para responder isso. Mas essa brecha, liberada pelo Congresso Nacional, fez com que alguns parlamentares detentores de mandato saíssem de seus partidos sem a perca do próprio mandato. Em Cacoal, nós temos um exemplo específico. Especificamente para a eleição de 2016, uma determinada candidata saiu do partido na qual ela presidia e migrou para o partido do governador. Isso leva a qual reflexão? A reflexão de uma união de grupos partidários para fortalecer esse grupo e tentar conseguir vencer o pleito municipal das eleições de 2 de outubro de 2016. Podemos dizer assim que estão pensando na questão municipal, né, dessa migração de um candidato para outro partido, para aquele momento que é concorrer às eleições e visando um fortalecimento da base, de repente, nesse caso do governo do Estado, onde alguns deputados acabaram então migrando para o seu partido, o exemplo foi Cacoal. Isso fortalece para uma próxima campanha? Reginaldo, eu sempre costumo dizer para as pessoas que convivem próximo de mim, eu gosto muito de direito eleitoral. Enquanto a classe política não parar de pensar em eleição e pensar num projeto político, vai acontecer isso a cada 2 anos. Essa migração de partido, essa migração de pessoas saindo de partido, porque hoje é muito fácil. Pergunta de um cidadão da sociedade de Cacoal, em quem ele vota? Ele vota no candidato ou vota no partido? Se as ideologias partidárias prevalecessem, as pessoas não sairiam de partido. Quem gosta do partido A vota conforme o partido A, quem vota no partido B votaria no candidato do partido B. É raro, para não citar nomes, de partidos que têm os princípios ideológicos fortes no nosso país. Nós sabemos de um que tem isso e está passando por essa avalanche que acontece no cenário nacional. É como se a pessoa deixasse de expor e ponhar a força do seu nome para poder concorrer e trocando tudo isso em busca de um apoio, de uma estrutura. Eu acredito que a lei eleitoral, e até o meu trabalho de conclusão de curso fala sobre isso, a lei eleitoral é um pouco falha no sentido de que quando assegura o mandato para o partido e não para a pessoa. Porque se as ideologias partidárias que prevalece, por que quando essa pessoa não sai do partido ela não perderia o mandato? Então, a população em si, a população que vota, ela não é totalmente esclarecida. Se você pegar um número de 1 a 10 e perguntar algumas coisas sobre coligação partidária, convenção e a própria eleição, você vai ver que as pessoas não estão preparadas para responder. E o que acontece com isso? Elegendo pessoas que são despreparadas para representar a população, seja ela no município ou no estado, e fazendo com que aconteça isso que acontece nos dias atuais. A corrupção imperando no nosso país, por escolher algumas pessoas que não estão aptas a exercer o cargo que a população designou a ele. Pelo que eu entendi, a sua opinião seria o seguinte: o mandato deveria ser do político e não do partido, porque se fosse assim, o partido não precisava escolher o nome, ele colocaria qualquer nome para poder concorrer àquela vaga, porque geralmente o voto é na pessoa e não no partido. Aí a gente entra num conflito de tese. Por que eu, cidadão, pessoa física, preciso me filiar a um partido para ser candidato? Se eu não precisasse de partido, bastaria dar o meu CPF para o TRE ou para a Justiça Eleitoral e ser candidato no meu município. Mas a lei não é assim. A lei diz que para você participar de um processo eleitoral, primeiro o teu partido, o partido ao qual você está afiliado, para você ter espaço, a mídia que é oferecida pela lei eleitoral, você tem que ter representatividade no Congresso Nacional. Logo, portanto, o mandato pertence ao partido e não ao candidato. O candidato é um mero espectador de um partido. Claro que o candidato tem uma influência enorme, porque aquela pessoa que é carismática, aquela pessoa que é altruísta, aquela pessoa que sempre tem um pensamento positivo, ela vai convencer a maioria da população a votar nela. Mas lembre-se, sempre votando num partido. E é muito fácil explicar isso. Quando você vota no candidato, você escolhe um número.
E eu posso citar aqui, porque a gente está trabalhando com direito eleitoral, todos os números que são representados no TSE significam um partido. Quer ver um número? O número 25 era antigamente o PFL, hoje é o Democratas. Quer ver um número muito conhecido? 45 é o PSDB. Quer ver um número conhecido? O PTB, número 14. O PT é o número 13. O PDT é o número 12. O número 11 é o PP. E assim sucessivamente. Eu não estou aqui puxando sardinha para nenhum partido, que nós estamos falando de tese jurídica. E a tese jurídica que eu sempre prego, e tenho pregado isso durante o mundo acadêmico e agora nas pós-graduações, é que o mandato pertence ao partido e não ao político. Já que o senhor mencionou todos esses partidos, vamos falar a respeito das doações de campanha. Como é que o senhor pode explanar isso daí? Essa é uma tese que mexeu com todo o Brasil, porque vale ressaltar o escândalo que o país está passando hoje, desvio de verbas públicas por meio da Petrobras, empreiteiras envolvidas nessa relação com a classe política, nos remeteu a isso. Todo esse processo que aconteceu a nível nacional, ele repercute em cada município. Quer ver? Olha o índice de desemprego que está em Cacoal hoje. O índice de desemprego que está em Cacoal hoje é reflexo da má administração do país. E vamos explicar o que acontece isso? A pessoa, para assumir um país, ela tem que estar filiada a um partido. E você que não gosta de política vai ser administrado pelas pessoas que gostam de políticas, seja ela boa ou ruim. E aonde entra a doação de campanha nisso? Os partidos políticos não podem mais receber doações de pessoa jurídica. Isso significa que a Odebrecht não pode mais doar dinheiro para uma campanha presidencial, uma empresa a nível de Rondônia, grande, não pode mais doar dinheiro para as eleições municipais, porque o que essas empresas tinham de interesses, e eram escusos esses interesses, eram interesses para conseguir licitações de formas facilitadas para arrecadar com mais facilidade. Agora, a lei eleitoral amarrou. As pessoas físicas podem doar até 10% do que ele recebe durante o ano, e isso é comprovado via imposto de renda. E para suprir essa necessidade dos partidos, o fundo partidário foi agora ampliado e o próprio governo vai subsidiar essas campanhas. Esse fundo partidário, que é o governo que vai enviar o dinheiro para que os candidatos possam estar fazendo a sua campanha? É assim, Reginaldo, o fundo partidário, ele é dinheiro público. Logo, a administração pública que rege isso a nível nacional, claro que regulamentado pelo TSE. A verba pública de fundo partidário, ele é dirigido aos partidos conforme a representatividade no Congresso Nacional, conforme a expressão. Hoje, eu posso até explicar isso porque é conhecimento científico e está nos meios de comunicação, as maiores bancadas hoje do Brasil, hoje dentro do Congresso Nacional, se chama PT e PMDB. Esses dois partidos, naturalmente, têm um fundo partidário maior. Já que o senhor mencionou aí a respeito, né, da questão do fundo partidário, das doações de campanha, como é que faz para fiscalizar se houve ou não houve? Tem a questão aí da prestação de conta? Pois é, esse ponto, prestação de contas, é o calcanhar de Aquiles do político. Não adianta, Reginaldo, um candidato preparar uma boa imagem, captar votos de forma lícita, ganhar uma eleição, se ele não tiver assessorado por uma equipe eficiente, contábil e jurídica. Por quê? Depois da eleição, vem o resultado. E esse resultado pode ser positivo ou negativo. Se ele cumpriu todas as exigências da lei eleitoral, prestou conta, beleza, ele vai ser diplomado e vai exercer o cargo que ele foi eleito. Agora, se o comitê que cuidava das finanças dele ultrapassou os limites ou não declarou de forma correta, ele vai sofrer uma penalidade. E há que destacar uma coisa muito essencial. Falar, não, o candidato está concorrendo, ele está todo legalizado. Não. Claro que já viu aquele princípio de enquanto não se comprove que ele é um criminoso, ele é a condição de acusado. A mesma coisa a lei eleitoral. O candidato ele pode participar da eleição, mesmo que as contas dele não tenham sido aprovadas. Depois, ele tem um prazo para regularizar. Não mais serão punidas com a suspensão das cotas do fundo partidário, por desaprovação das contas. Antigamente, suspendia o fundo partidário e a pessoa ficava sem dinheiro e não conseguia tocar uma campanha. Contudo, a suspensão é persistida se a inadimplência continuar. Eu tenho algo a acrescentar sobre a prestação de contas que vale salientar que cabe à Justiça Eleitoral a incumbência de fiscalizar a prestação de contas do partido, inclusive a despesa de campanha. A Justiça Eleitoral é competente para julgar esses casos. Doutor Paulo, em síntese, o que propagou essa reforma eleitoral?
Nós explanamos todo o assunto da reforma eleitoral, as nuances da legislação eleitoral e para explicar, eleitor, para você que quer se aproximar do que é a eleição, a importância da eleição para o teu município, em síntese, as principais alterações foram propaganda antecipada ou pré-campanha, propaganda em bens particulares, que são os famosos muros, doações em campanhas, mudança de partido, prestação de contas e o fundo partidário. E eu saliento aos candidatos que um acompanhamento profissional é necessário para evitar problemas futuros. Concluindo, essa reforma ficou mais criteriosa? Significativamente. Isso é bom para a população que está fiscalizando, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e, vale ressaltar, uma campanha eleitoral é muito cara. Com essas mudanças, vai diminuir os gastos da campanha e, consequentemente, quem faz o Caixa 2 vai diminuir a corrupção. Conversamos com o Dr. Paulo Henrique Silva, especialista em direito previdenciário e também em direito eleitoral. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no nosso canal Debate Jurídico. Obrigado, é todo meu, a felicidade é minha de estar aqui participando desse programa e ressaltar que esse trabalho inédito no município de Cacoal pode expandir a nível de estado e a nível nacional. Muito obrigado. Se você gostou da entrevista que você acompanhou aqui no canal Debate Jurídico, você pode compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal.